Você já se perguntou por que aquele safado, que nem é tão bonito, conquista todas, enquanto você continua preso na maldita friendzone? Você está prestes a descobrir uma verdade que desafia tudo o que você achava que sabia sobre o desejo feminino. Não estou falando de truques baratos nem de mentiras, parceiro. O que vou te revelar hoje é algo muito mais profundo, mais ancestral. Aquela sensação de ser invisível para as mulheres que realmente te interessam. De ser o confidente que ouve os problemas delas com outros canalhas enquanto você se despedaça por dentro. Tudo isso termina hoje. Se isso já te fez sentir algo no peito, dê um like agora mesmo, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida para sempre. Esse conhecimento permaneceu oculto, guardado zelosamente por 3% dos homens que entendem o jogo profundo da sedução. Prepare-se para conhecer o código secreto que até Maquiavel usava com as rainhas. Vamos juntos, parceiro. Escute-me com atenção, parceiro, porque você está prestes a entender algo que mudaria sua vida para sempre. Há uma dança ancestral entre corpos e mentes. Um jogo silencioso onde a maioria dos caras segue regras que nunca funcionaram, enquanto poucos, muito poucos, conhecem os movimentos secretos que transformam a atração em obsessão. Não estou falando de enganar nem manipular de forma tóxica, mas de algo muito mais profundo e perturbador. A compreensão de que tudo o que te ensinaram sobre conquistar o coração de uma mulher era uma mentira cuidadosamente construída para manter você na mediocridade emocional. Você conhece aquela sensação devastadora de ver a mulher dos seus sonhos conversando com outro cara enquanto você permanece ali, imóvel, invisível, reduzido a ser testemunha silenciosa da sua própria irrelevância? Aquela frustração que te consome quando você sempre acaba sendo o amigo bondoso que ela procura para desabafar sobre o idiota com quem está saindo. Enquanto você finge compreensão, por dentro você se despedaça de impotência. Aquela sensação de ser eternamente transparente para as minas que realmente te interessam, como se você fosse um fantasma benevolente condenado a observar das sombras, enquanto outros vivem a vida que você deseja. Toda essa dor, toda essa angústia que te acompanha nas noites de solidão, termina hoje. Porque o que estou prestes a te revelar não é apenas um método, é a compreensão de um código secreto que apenas aproximadamente 3% dos homens conhece e aplica. É extremamente raro encontrar alguém que realmente domine esses princípios na prática, porque eles vão contra todo o condicionamento social que recebemos desde a infância. Sejamos diretos e impiedosamente honestos com você mesmo, parceiro. Você já tentou de tudo, não é? Você já comprou aquela loção cara pensando que o aroma te daria confiança? Você já tentou impressionar com presentes caros, acreditando que o dinheiro compra afeto? Você já foi aquele cara super atencioso que responde às mensagens imediatamente porque pensava que a disponibilidade constante era sinônimo de interesse genuíno? E aonde tudo isso te levou? Direto para a friendzone, para aquele limbo emocional onde as boas intenções se transformam em invisibilidade romântica. A verdade brutal é que você foi programado para falhar desde o início. A sociedade, os filmes românticos, até a sua própria mãe, todos te ensinaram o caminho errado. Disseram para você ser gentil, educado, respeitoso. E não me interprete mal. Essas são qualidades importantes para ser um bom ser humano, mas sozinhas, isoladas de outros elementos mais primitivos e poderosos, não criam aquela atração imparável que faz uma mulher não conseguir te tirar da cabeça. Você sabe o que a cria? A tensão, o mistério, um pouquinho de perigo calculado que ativa os instintos mais profundos dela. Pense comigo por um momento, parceiro. Por que aquele canalha que nem é tão bonito consegue conquistar todas? Porque ele possui aquela confiança inabalável que faz as minas gravitarem ao redor dele como planetas ao redor do Sol. Porque ele entende algo fundamental que você ainda não compreendeu. A sedução não acontece na lógica, não se desenvolve no reino das conversas racionais e dos argumentos convincentes. Acontece no instinto, no subconsciente dela, naquelas camadas primitivas do cérebro, onde as decisões são tomadas antes mesmo que a mente consciente perceba. Você acha que as mulheres escolhem conscientemente por quem se apaixonam? Claro que não. É o cérebro primitivo delas que decide, aquela parte ancestral que vem dos tempos das cavernas quando a sobrevivência dependia de escolher o parceiro adequado. E esse cérebro não se preocupa com flores ou jantares caros, não se comove com gestos românticos tirados de filmes.
Ele se preocupa com sinais de valor, domínio social e capacidade de proteção. Agora, antes que você pense que estou te dizendo para se tornar um homem das cavernas, calma. Não se trata de ser grosso ou desrespeitoso. Trata-se de entender a dança ancestral entre corpos e mentes que ocorre na sedução. Trata-se de ativar os gatilhos certos no momento preciso, de tocar aquelas cordas emocionais que ressoam em frequências que a maioria dos homens nem sequer sabe que existem. Passei mais de 10 anos estudando isso, testando no campo de batalha das interações humanas, observando o que funciona e o que se desmorona miseravelmente. E o que descobri vai contra tudo o que os especialistas em relacionamentos que pululam por aí, vendendo conselhos doces, mas ineficazes, pregam. Quer saber o segredo que ninguém te diz? As minas não querem um cara que esteja sempre disponível, que esteja ali toda vez que elas estalarem os dedos. Elas querem um homem que tenha opções, um homem que não precise delas para se sentir completo. Paradoxo, não é mesmo? Quanto menos você precisar dela, mais ela vai te desejar. É uma contradição que desafia toda lógica romântica, mas é uma verdade psicológica tão sólida quanto as leis da física. Mas como você demonstra isso sem se transformar em um idiota insensível? Como você cria essa aura de interesse desinteressado sem parecer falso ou calculista? É exatamente isso que o sistema que estou prestes a te revelar vai te ensinar. São 4 pilares fundamentais que vão te transformar de um tipo comum e corrente em um ímã de atração. Preste atenção, porque isso que vem é ouro puro, destilado de anos de observação e prática. O primeiro pilar é o movimento. A sedução não começa com um simples olá cortês que se desvanece no ar sem deixar rastros. Começa com uma ruptura, uma quebra no esperado, uma faísca no silêncio que desperta algo adormecido nela. Esqueça tudo o que te disseram sobre as apresentações tradicionais, parceiro. Esqueça aquele robótico "como você está", que morre no momento em que é pronunciado e que a classifica imediatamente como mais uma interação qualquer. O primeiro movimento não se trata de ser agradável ou inofensivo. Trata-se de tomar o controle do ritmo emocional desde o primeiro segundo, de estabelecer que você não é mais um do rebanho de caras previsíveis que se aproximam dela com as mesmas frases gastas e as mesmas abordagens que ela já ouviu 1000 vezes. Imagine se aproximando dela, mas em vez de ser previsível como todos os outros, você diz algo como: "Você tem cara de quem odeia conversas superficiais, mas que secretamente ama o caos." Nesse momento, algo muda na expressão dela. Ela faz uma pausa, pisca. O cérebro dela se ativa como um motor que acabou de receber combustível de alta octanagem. Por que isso acontece? Porque você interrompeu o padrão automático dela, aquele filtro mental que está programado para descartar automaticamente os homens genéricos que se aproximam. Nesse instante, você não é um deles. Você conseguiu que ela sentisse curiosidade, e a curiosidade é a porta de entrada para o desejo. Isso é o que a maioria dos caras nunca compreende. A primeira frase é a fundação de todo o jogo que vem depois. É como o movimento de abertura no xadrez. Ele estabelece o ritmo de toda a partida. Define o campo de batalha emocional. Se você abre fraco com algo comum e previsível, você já se colocou na defensiva. Passará o resto da interação perseguindo-a, tentando recuperar terreno perdido. Mas se você abre forte com algo inesperado, poético ou ligeiramente absurdo, você ganha a vantagem do enquadramento. Agora ela está no seu mundo jogando de acordo com suas regras. Isso é movimento. Não se trata do que você diz exatamente. Trata-se de quão agudamente você corta através do ruído cotidiano. Trata-se de projetar um sinal psicológico claro. Não estou aqui para te impressionar com desespero. Estou aqui para ver se você vale a pena o jogo. E isso não é apenas verbal, é energético. É o seu tom, seu timing, a calma deliberada em sua forma de falar, aquele leve sorriso como se você já soubesse como tudo isso vai terminar. Os homens que se aproximam com frases de alta frequência e previsíveis são descartados pelo subconsciente dela em segundos. Mas um homem que caminha com um senso de imprevisibilidade controlada, ele se torna uma pergunta que ela quer responder. Nunca se esqueça disso, parceiro. As mulheres se sentem atraídas por aquilo que não entendem imediatamente. Então seja o enigma, seja a ruptura, seja o homem que fala não para impressionar com palavras bonitas,
mas para provocar algo dentro dela que ela havia esquecido que podia sentir. Quando seu primeiro movimento a faz parar e pensar, o jogo já é seu. O segundo pilar é a atitude. É aqui que toda a fundação da atração começa a se endurecer, até se tornar algo inquebrável, algo intocável, algo extraordinariamente raro no mundo moderno. A confiança não é o que você diz, é o que você não precisa dizer. Veja bem, ela percebe tudo antes mesmo de você abrir a boca. Ela lê sua essência. Observa como você se senta, quanto tempo mantém o contato visual, se sua presença preenche o ambiente ou implora por espaço. A verdadeira confiança é silenciosa. Ela caminha sem se anunciar, fala devagar, move-se com certeza e, acima de tudo, não teme a perda. Essa é a atitude que você precisa encarnar. Não preciso de você, mas também não tenho medo de você. Esta é a postura que vira toda a dinâmica de poder de cabeça para baixo, e uma vez que você a aprende, ela começa a se qualificar diante de você, em vez de você ter que provar seu valor diante dela. Deixe-me visualizá-lo para que você entenda completamente. Pense na última vez que você entrou em um showroom de automóveis. O vendedor que te assediou, que se grudou em você como uma sombra, que não parava de perguntar: você gosta? Quer experimentar? O que você achou? Ele irradiava um desespero que você podia sentir o cheiro, e instantaneamente você teve a vantagem porque a necessidade dele diminuiu o valor dele aos seus olhos. Agora imagine outro vendedor. Ele te cumprimenta com calma, te mostra o carro com elegância, depois se retira em silêncio. Ele sabe o que está oferecendo, sabe que você sentirá se é o certo para você. De repente, você sente a necessidade de provar que é digno da negociação. Você começa a fazer perguntas. Você começa a justificar seu interesse. É exatamente a mesma coisa na sedução. Quando você demonstra que sua vida está completa, rica em propósito, cheia de alegria, ancorada em força, com ou sem ela, você se torna o prêmio, não o caçador desesperado, não o mendigo emocional que implora por atenção. E as mulheres não perseguem homens que sentem pena. Elas perseguem homens que respeitam, homens que representam algo que elas desejam alcançar ou experimentar. Como você irradia essa atitude através do seu corpo? Porque as palavras mentem, mas a energia nunca mente. Ombros relaxados, mas fortes. Postura ereta que fala de dignidade. Contato visual inabalável que não se desculpa por existir. Respiração lenta e constante. Movimentos precisos e intencionais como se você fosse dono do próprio tempo. Nada de mãos trêmulas, nada de pernas que saltam nervosamente, nada de fala rápida e ansiosa. Você fala como se confiasse no seu silêncio, porque estudos mostram que mais de 90% da comunicação é não verbal. Ela não só te escuta, ela te sente em cada fibra do ser dela. E se sua energia diz, por favor, me ame, ela se afastará, mesmo que suas palavras digam outra coisa completamente diferente. Mas se sua presença diz, você é bem-vinda para me acompanhar, mas não me dobro por aprovação, ela se inclina para você porque o desapego é inebriante, é viciante, é o que a maioria dos homens nunca consegue transmitir. Esta é a paradoxo que muda tudo, parceiro. Quanto menos você buscar validação, mais seu valor se multiplica aos olhos dela. Então lembre-se, não persiga a atenção dela, persiga seu próprio poder interior. Porque quando um homem se torna magnético de dentro para fora, tudo o que está fora começa a orbitar ao redor dele como se ele fosse o centro gravitacional do seu próprio universo. O terceiro pilar é a negligência. Este é o mais contra-intuitivo de todos, a arte sedutora de dar um passo para trás, justo no auge da conexão. Não porque você não se importa, mas porque você entende uma das verdades mais poderosas sobre o desejo feminino. A nostalgia cria obsessão, o vazio gera um anseio desesperado. Você conhece aquele momento perfeito em que a conversa flui sem esforço, quando os sorrisos surgem naturalmente, quando ela está completamente presente com você, absorta em sua presença, pendurada em cada palavra que sai da sua boca. Esse não é o momento para seguir em frente e espremer até a última gota dessa conexão. Esse é o momento para ir embora, para desaparecer, justo quando tudo parece mais vivo e promissor. Sim, exatamente como você ouviu, parceiro. No ponto mais alto,
Justo quando parece mais elétrico e cheio de possibilidades. Você simplesmente diz: adoraria ficar mais tempo, mas preciso ir. Continuamos isso em outro momento. O que acontece depois não é lógico. É completamente químico e primitivo. O cérebro dela libera dopamina em uma quantidade considerável e então você desaparece. Você acabou de se transformar no episódio que termina em suspense, na música que é cortada na melhor parte, no livro que fecha justo quando a trama fica interessante. Pense na última série viciante que você assistiu. Ela não explicava tudo, não resolvia todas as tramas, te deixava com fome demais. É nisso que você deve se transformar. Não o filme de 3 horas que se arrasta até que todos percam o interesse, mas o episódio tenso e cheio de tensão que a deixa sem fôlego e contando os dias até a próxima temporada. Isso significa que você não responde no momento em que ela te manda mensagem. Não atende todas as chamadas como se estivesse esperando ao lado do telefone. Você vive sua vida. Você se move pelo seu mundo como um homem em uma missão. Um homem que tem opções, propósito, gravidade própria. Porque quando ela percebe sua ausência, o radar emocional dela se ativa de uma maneira que ela não pode controlar. Ela se pergunta: onde você está? Com quem você está? Por que você não respondeu? E nesse momento, ela não está apenas pensando em você, ela está te sentindo. Agora você está na mente dela em loop, reproduzindo sua voz, relendo sua última mensagem como se fosse um código secreto que ela precisa decifrar. Esta é a mudança crucial, quando ela começa a perseguir, não por estratégia, mas por tensão, emoção não resolvida, ânsia de resolução. Isso é o que a maioria dos homens nunca entende. Eles ficam tempo demais, respondem muito rápido, eliminam toda a atenção e, ao fazer isso, matam o desejo no berço. Mas você aprenderá a se afastar com elegância, a deixá-la com um gostinho, não com a refeição completa, a criar silêncios que ressoam mais forte do que as palavras, porque essa é a paradoxo mais bela e cruel. Quanto menos ela tiver de você, mais ela precisará de você. Isso não é arrogância cega, não é manipulação calculada. Isso é psicologia pura aplicada com maestria. E o homem que a domina não persegue como um predador desesperado. Ele atrai soltando, puxa deixando ir, conquista se retirando no momento perfeito. O quarto pilar é a audácia. Tomar a iniciativa e escalar a interação quando necessário, sem dúvidas que te paralisem. Este é o momento da verdade onde a maioria dos homens fracassa miseravelmente, onde todos os pilares anteriores desabam se você não tiver a coragem de agir. Você criou atração, construiu tensão emocional, jogou o jogo do desapego. Agora você precisa agir com decisão. E é aqui que o medo aparece em toda a sua feiura, o medo da rejeição, o medo de arruinar tudo o que você construiu, o medo de ser visto como invasivo ou inapropriado. Mas deixe-me te contar um segredo que transformará sua perspectiva para sempre, parceiro. As mulheres querem que você tome a iniciativa. Elas fantasiam com um homem que sabe o que quer e não tem medo de ir atrás sem se desculpar pela sua masculinidade. Quase ninguém percebe isso, mas a hesitação mata mais oportunidades do que a própria rejeição. Quando você sentir que o momento é certo, haja sem pedir permissão, sem perguntar se pode. Você lê os sinais dela e avança com a confiança de alguém que compreende a linguagem silenciosa do desejo. Pode ser pegar a mão dela enquanto caminham, pode ser puxá-la para perto durante uma conversa. Pode ser aquele beijo no momento perfeito quando o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. A audácia calculada é o que separa os homens dos meninos que brincam de ser homens. É o que faz com que ela te mencione às amigas no dia seguinte. É o que cria memórias impactantes que ela não consegue esquecer, mesmo que queira. Você está pronto para este nível de intensidade e compromisso? Agora sei o que você deve estar pensando e vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Isso não é manipulação no sentido tóxico da palavra, não é ser um canalha sem coração. A manipulação é quando você mente, engana ou faz algo contra a vontade dela. O que estou te ensinando é exatamente o oposto. Trata-se de ser autêntico em sua masculinidade, de entender o que realmente cria atração e agir de acordo com essa compreensão. Pense comigo, parceiro. Quando uma mulher usa maquiagem, escolhe uma roupa bonita, usa um perfume especial, ela está sendo manipuladora? Claro que não. Ela está se apresentando da melhor maneira possível.
Ela está usando ferramentas para se tornar mais atraente. Isso é exatamente o que você está fazendo, usando ferramentas psicológicas para despertar atração genuína. Não se trata de enganar ninguém, nem de criar uma personalidade falsa. Trata-se de ser a melhor versão de si mesmo, a mais autêntica e poderosa. E deixe-me te dizer algo que poucos homens sabem. As mulheres querem ser seduzidas. Sonham com isso. Leem livros sobre isso. Veem filmes sobre isso. Mas querem ser seduzidas por um homem real. Não por um tipo inseguro que se desculpa por existir. Não por um homem que tem medo da própria sombra. Elas querem sentir aquele arrepio no estômago, aquela tensão no ar, aquele jogo de olhares que diz mais do que 1000 conversas vazias. E quando você domina o código secreto que estou te revelando, você se torna esse homem. Você se torna o cara que elas não conseguem tirar da cabeça, o mistério que as mantém acordadas pensando. Lembre-se daquela metáfora do xadrez que mencionei no início. Cada interação com uma mulher é uma partida. E enquanto a maioria dos homens joga defensivamente com medo de perder a rainha, você estará 3 movimentos à frente. Você saberá quando avançar, quando retroceder, quando sacrificar uma peça para ganhar a partida completa. E o mais importante, você jogará para ganhar, não para evitar perder. Há uma diferença abismal entre essas duas mentalidades. Jogar para não perder é o que te mantém na friend zone. É o que te faz ter medo de correr riscos. É o que te deixa paralisado na inação. Jogar para ganhar é correr riscos calculados. É entender que algumas derrotas fazem parte do processo de aprendizagem. É saber que cada não te aproxima mais de um sim definitivo. E aqui está outro segredo que quase ninguém aplica na vida real. Quanto mais você praticar, mais natural tudo isso se torna. No início pode parecer estranho. Pode parecer que você está atuando em um papel que não é seu. Mas com o tempo, esses comportamentos se tornam parte de quem você realmente é. Você não precisa mais pensar em cada movimento. Seu instinto já sabe o que fazer sem que sua mente consciente interfira. É como aprender a dirigir. No início você pensa em cada ação, embreagem, marcha, acelerador, freio. Depois de um tempo você faz tudo automaticamente enquanto conversa com o passageiro. A sedução funciona da mesma maneira. Quanto mais você praticar os pilares do sistema que estou te revelando, mais naturais eles se tornam, a ponto de você não precisar mais pensar. Você simplesmente é esse homem de alto valor. Agora vamos falar de algo crucial que a maioria ignora: o toque magnético. Isso não tem a ver com luxúria descontrolada. Não se trata de apalpar ou forçar situações. Isso é ritual ancestral. Linguagem primitiva que transcende as palavras. O toque é a linguagem mais antiga da humanidade. Mais velha que as palavras, mais profunda que a lógica. Ele evita a mente e fala diretamente ao subconsciente, onde as decisões reais são tomadas. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Ela não se sente atraída pelo toque em si. Ela se sente atraída pela maneira como acontece, pelo seu timing perfeito, pelo seu ritmo, pela sua intenção clara. O toque certo no momento certo pode ligar uma memória ao corpo dela de uma forma que durará para sempre. Mas o toque errado, o apressado, o forçado, mata tudo instantaneamente. Como começa então? Não com audácia cega, mas com inocência calculada. Um toque leve no ombro dela enquanto você ri de algo que ela disse. Uma mão guiando-a gentilmente através de uma porta. Um high five lento e brincalhão que fica meio segundo a mais do que o normal. Momentos que parecem naturais, mas que deixam uma marca indelével. Você escala não através de pressão, mas através de presença. Você toca e depois se retira. E essa retirada é tudo. Ela cria ausência, e a ausência cria ânsia. Isso é o que a maioria dos homens nunca entende. O toque não se trata do contato. Se trata do que acontece no momento seguinte. Porque quando você toca e para, o corpo dela sente o silêncio e começa a sentir sua falta antes mesmo que você tenha ido embora. Este é o toque intermitente, o equivalente psicológico de um batimento cardíaco. Ligado, desligado, perto, longe, seguro, perigoso. Ele constrói uma tensão que ela não consegue nomear. Inunda o sistema dela com oxitocina e dopamina, os mesmos químicos que são liberados durante o prazer e a conexão. Mas você não está conectando, você está se gravando no sistema nervoso dela como uma marca que ela nunca poderá apagar.
E aqui está o belo paradoxo. Quanto mais natural parece, mais poderoso se torna. Você não deve telegrafar intenção. Você não deve hesitar. Você toca como um homem que já fez isso 1000 vezes. Não porque você seja desesperado, mas porque você está centrado em si mesmo. Sua mão não pede permissão. Ela lê a reação dela. Se ela se inclinar para você, você sabe. Se ela se retirar, você se adapta. Porque o toque masculino não é invasivo, é observador. Ele ouve com a pele. E quando usado corretamente, ele a faz sentir algo terrivelmente raro no mundo moderno. Um homem que está no controle de si mesmo e sintonizado com ela ao mesmo tempo. Isso é magnético. Isso é o que a mantém acordada à noite. Porque muito depois que as palavras forem esquecidas, ela se lembrará de como você a fez sentir. Não na mente dela, no corpo dela. Há uma última arma que você deve dominar. Uma em que a maioria dos homens nem sequer pensa. A leitura fria não é mágica, é precisão. A arte silenciosa de ler o que ela quer antes mesmo que ela saiba. Porque cada mulher deixa sinais sutis, não em suas palavras, mas em seus padrões. A maneira como ela se veste, a velocidade da voz dela, o ritmo ao caminhar, o que publica online, aonde vai, o que evita. Você não é mais apenas um homem. Você é um detetive emocional lendo nas entrelinhas, rastreando a energia por trás das palavras, sentindo os sinais que ela não diz em voz alta. Uma mulher que usa joias chamativas e brilhantes está gritando por atenção. Ela quer o holofote e a confirmação de que ainda o tem. Uma mulher em tons sutis e elegantes é mais profunda, mais privada. Ela anseia ser compreendida, não apenas vista superficialmente. Observe a maneira de ela falar. Se ela fala rápido, gesticula amplamente, é espontânea, reativa, guiada pelo sentimento puro. Se ela fala devagar, cuidadosamente, ela é calculista, reservada, estratégica em cada movimento. E quando você ajusta sua energia para coincidir com a natureza oculta dela, quando você reflete o que ela realmente precisa sem que ela peça, você se torna irresistível porque você não está oferecendo o que ela está conscientemente demandando. Você está oferecendo o que ela secretamente está morrendo para receber. Esse é o poder real, parceiro. A compreensão de que cada ser humano tem fome de algo que nem sequer pode articular. Mas aqui está a armadilha em que a maioria dos homens cai. Eles tentam fazer tudo instantaneamente. Se empanturram de técnicas, forçam resultados, imitam, atuam, representam um roteiro que não é deles. Mas isso não é atuação, isso é encarnação da sua verdadeira natureza masculina. Então desacelere. Comece com apenas um pilar. Aplique-o durante uma semana até que se torne real, até que seja parte de você. Depois outro e outro, até que o sistema não seja algo que você memoriza, mas algo que você é. Porque este método que estou te dando não se trata de se transformar em outra pessoa. Trata-se de libertar o verdadeiro você, o alfa que a sociedade enterrou sob anos de vergonha, culpa e condicionamento, que te fez acreditar que sua masculinidade era algo pelo qual se desculpar. Desperte de uma vez por todas, parceiro. O tempo está escorrendo enquanto você permanece aí remoendo, analisando demais cada possibilidade. Outros caras já estão usando isso e obtendo resultados enquanto você continua assistindo, continua duvidando, continua se perguntando se isso realmente funciona. Pergunte a si mesmo. Dentro de 5 anos, você quer estar exatamente no mesmo lugar com as mesmas frustrações silenciosas, vendo a mulher que você queria nos braços de um homem que simplesmente soube como se mover? Ou você quer ser o homem que ela não pode esquecer? O homem que nunca implora? O homem que escolhe em vez de ser escolhido? O homem que não aceita migalhas emocionais? O homem que cria atração como um mecanismo de relógio? Essa escolha é sua e sempre foi. Mas lembre-se disso como se sua vida dependesse. O conhecimento sem ação está morto. Você pode consumir 100 vídeos, ler 100 livros, mas se não entrar no ringue, ficará preso na teoria impotente para sempre. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer te contar. A maioria dos homens que ouve isso não fará nada. Permanecerão iguais. Continuarão sendo gentis até a invisibilidade. Ficarão presos na zona do talvez, na zona do ghosting, na friendzone pela eternidade. Mas você não. Você não é a maioria dos homens. Você continua aqui, continua lendo, continua ouvindo com atenção. Você pode ser a exceção.
o que pegou isso e transformou tudo. Então, pare de duvidar, pare de culpar as circunstâncias, pare de esperar o momento perfeito que nunca chegará. Ela não vai esperar para sempre enquanto você decide agir como o homem que você realmente é por dentro. Nas profundezas da alma feminina espreita uma verdade indizível, uma fome primordial que nenhuma modernidade conseguiu domar. Essa sombra dançante entre o desejo e a rejeição. Esse abismo entre o que seus lábios pronunciam e o que seu corpo anseia. Você sente? Esse tremor que percorre a espinha dorsal quando você compreende que o amor é mais antigo que suas palavras para nomeá-lo, mais selvagem que suas tentativas de contê-lo. Olhe-se no espelho, parceiro. Você vê aquele bom homem, aquele cavalheiro educado que abre portas para ela e diz que ela é linda todas as manhãs. Esse homem é invisível para ela. Pior que invisível, é previsível. E previsível na linguagem secreta do desejo feminino é sinônimo de morte. Há um monstro que cada mulher carrega escrito em seu DNA. Um monstro que nem ela mesma compreende. Um monstro que a faz desprezar o homem que a adora e ansiar pelo que a ignora. Você sabe por que as mulheres dizem querer um homem sensível, mas acabam com aquele que as faz chorar? Não é masoquismo, é pura biologia. Durante milhões de anos, as mulheres que sobreviveram foram aquelas que escolheram o guerreiro, não o poeta, o caçador, não o filósofo, o homem que podia matar por ela, não o que morria por ela. E esse programa continua sendo executado a cada maldito dia. Você acredita que o amor é comunicação, compreensão, ternura? Ela diz que também acredita. Mente. O corpo dela não mente quando responde ao homem que a desafia, que a confronta, que não precisa dela. Você notou como os olhos dela se iluminam quando ela fala do ex que a tratou mal? Como a voz dela muda quando menciona o chefe arrogante que todos odeiam? Esse brilho não é trauma, é desejo em sua forma mais pura. O monstro que toda mulher deseja não é violento, não é abusivo. É algo muito mais sutil e poderoso. É imprevisível. É o homem que não pode ser domado, categorizado ou controlado. E você? Você é um livro aberto. Ela sabe exatamente o que você fará, o que você dirá, como você reagirá. Você é seguro. Você é estável. Você é tudo o que ela diz querer. E por essa mesma razão, você é tudo o que a biologia dela rejeita. Schopenhauer sabia disso. O amor é o engano da espécie para se manter viva, mas ele ficou aquém. O amor não é só engano, é guerra. E nesta guerra, o homem civilizado sempre perde. Você sabe o que uma mulher realmente busca quando diz que quer conexão emocional? Ela quer sentir, não pensar, sentir. E os sentimentos mais poderosos não vêm da segurança, vêm da incerteza, do risco, do perigo controlado. O monstro que ela deseja é o homem que a faz duvidar. Ele me ama, ele não me ama, ele vai ligar de novo, ele está com outra pessoa. Essa montanha-russa emocional é mais viciante do que qualquer droga. E você, com seu amor incondicional e disponibilidade absoluta, é reabilitação forçada. Você é metadona quando ela quer heroína. Napoleão conquistou a Europa, mas não conseguiu conquistar Josefina. Por quê? Porque ele precisava dela mais do que ela precisava dele. Ele escrevia cartas desesperadas do campo de batalha enquanto ela dormia com outros em Paris. O imperador do mundo reduzido a um mendigo emocional. Parece familiar? Claro que sim, parceiro. Porque você também já implorou. Você já suplicou por migalhas de atenção enquanto ela oferecia banquetes para aqueles que nunca pediram nada. O monstro não implora. O monstro tem fome, mas não dela. Ele tem fome de conquista, de propósito, de poder. E essa fome, a que ela não pode satisfazer, é exatamente o que a enlouquece. As mulheres não são masoquistas, são estrategistas evolutivas inconscientes. A biologia delas as programa para buscar o homem cuja atenção é valiosa porque é escassa. Se sua atenção é gratuita, ilimitada, incondicional, então não vale nada. É economia básica aplicada ao desejo. Lembra-se de quando você era criança e queria aquele brinquedo que não podia ter? Como você o desejava com cada fibra do seu ser? E lembra-se do que aconteceu quando finalmente o conseguiu? Em 2 semanas estava esquecido em um canto. Você é esse brinquedo disponível, previsível, esquecível. O monstro é o brinquedo atrás do vidro,
sempre visível, nunca completamente alcançável. O homem é o lobo do homem, disse Hobbes. Ele estava errado. O homem é um cordeiro para a mulher quando esquece que nasceu lobo. Quer saber por que seu relacionamento morreu? Não olhe o que você fez de errado. Olhe o que você deixou de fazer bem. Você deixou de ser perigoso. Não perigoso em um sentido físico, perigoso em um sentido existencial. Você deixou de ser uma força da natureza e se tornou mais um móvel da casa. Confortável, útil, ignorável. O monstro que ela deseja tem 3 características que você perdeu ou nunca teve. Primeiro, um propósito maior do que ela. O monstro não vive para ela. Ela é uma adição prazerosa à vida dele, não o centro da mesma. Ele tem uma missão, uma obsessão, uma conquista a perseguir e ela sabe, ela sente e se excita com a ideia de ser a mulher de um homem assim, não o projeto de vida de um homem vazio. Segundo, a capacidade de dizer não. Quando foi a última vez que você disse não a algo importante? Quando você priorizou suas necessidades sobre as dela? O monstro diz não naturalmente, sem culpa, sem explicação, e cada não é um afrodisíaco involuntário. Terceiro, mistério emocional. Você vomita seus sentimentos como um adolescente no primeiro amor. O monstro mantém silêncios que ela desesperadamente quer preencher. Não é frieza calculada, é economia emocional instintiva. Aristóteles falou de potência e ato. Você é puro ato. Tudo está feito, expresso, consumido. Não há potência, nem mistério, nem território a conquistar. O monstro é pura potência, energia contida que poderia explodir a qualquer momento, mas escolhe não fazê-lo. Essa tensão entre o que ele poderia fazer e o que ele escolhe fazer é o que mantém uma mulher à beira do abismo. Você já viu como ela se comporta com um homem que não responde às mensagens dela imediatamente? Como ela verifica o telefone obsessivamente? Como cada mensagem dele vale 100 das suas? Não é que ele seja melhor que você. É que ele entende, consciente ou inconscientemente, que o desejo feminino opera na tensão, não na satisfação. Você elimina toda a atenção, responde em segundos, está sempre disponível. Você é uma torneira aberta de atenção e afeto, e então você se pergunta por que ela prefere morrer de sede a se afogar no seu oceano. Nietzsche gritou: Deus está morto, mas esqueceu de adicionar e com ele morreu o último homem que as mulheres podiam respeitar. O monstro moderno não é o macho alfa da academia que confunde músculos com masculinidade. Isso é apenas outro cordeiro disfarçado. O verdadeiro monstro é mais sutil, mais letal. É o homem que pode destruir e escolhe construir, que pode ferir e escolhe curar, mas ela sabe que ele poderia destruir. Esse poder latente é o que a excita. Por que você acha que as mulheres fantasiam com vampiros, mafiosos, homens perigosos domesticados? Não é a violência que as atrai, é o poder contido. A besta que escolhe ser príncipe, mas que poderia voltar a ser besta se a situação exigisse. Você não tem besta. Você a matou há anos no altar do homem sensível moderno. Você a sacrificou para ser aceito, amado, validado. E com ela, morreu seu atrativo mais profundo. As mulheres sentem o cheiro da fraqueza como os tubarões sentem o cheiro do sangue. Não conscientemente, não é maldade. É sobrevivência evolutiva. Uma mulher não pode confiar sua vida e a vida de seus filhos a um homem que nem sequer pode proteger a si mesmo. Proteger-se do que no século XXI? Não de ursos ou invasores, mas da mediocridade, da conformidade, da morte espiritual, que é viver sem propósito. O monstro se protege de tudo isso com uma ferocidade que ela reconhece e deseja. Veja como as mulheres reagem diante de homens obcecados com seu trabalho, sua arte, sua missão. Elas os criticam, sim, reclamam que eles não lhes dão atenção suficiente, mas nunca os abandonam. Nunca os abandonam porque no fundo sabem que estar com um homem que tem algo mais importante do que elas é o maior privilégio feminino. É paradoxal. Ela quer ser o mais importante na sua vida, mas vai te desprezar se conseguir. Essa é a armadilha em que você caiu. Você a transformou no seu mundo. E ao fazer isso, você mostrou a ela que seu mundo era muito pequeno. Tão pequeno que cabia inteiro nas mãos dela. Tão pequeno que ela podia esmagá-lo quando quisesse. O monstro tem um mundo tão grande que mal pode abarcá-lo com o olhar
E ela passa a vida tentando conquistar mais território nesse mundo, sabendo que nunca o conquistará. Tudo. O silêncio fala quando as palavras calam. Você sente? Esse vazio que fica quando a ilusão se desvanece. Quando você compreende que ela nunca te amou como você acreditava, que tudo foi uma miragem construída sobre suas próprias necessidades. Esse vazio é seu primeiro passo para a liberdade. Esse vazio é a dobradiça enferrujada por onde escapará o monstro que você sempre foi. Entenda isso como uma sentença gravada em sua carne. O desejo prospera na imprevisibilidade. Como qualquer impulso humano, ele se intensifica quando a recompensa não está garantida. Se você está sempre disponível, se você é sempre quem inicia, se você está sempre disposto a agradar, seu valor se evapora. Maquiavel, mestre em usar a recompensa para manter a lealdade, diria: os homens amam por conveniência, mas temem a sua discrição. Não se trata de manipulação, mas de maestria. Não crie uma personalidade falsa. Liberte a que você manteve acorrentada. Você não precisa de um manual, não precisa de um curso. Você precisa se lembrar de quem você era antes de esquecer quem você é. A escolha é simples, mas brutal. Continuar sendo o fantasma benevolente que todas usam, ou se tornar o espelho que reflete a fome mais profunda delas. O tempo está escorrendo enquanto você permanece imóvel, enquanto outros homens já aplicam isso e conquistam o que você mal sonha. Que tipo de homem você será amanhã? O que espera permissão ou o que dá permissão? O que implora ou o que escolhe? O reflexo ou a luz? Tudo começa com uma decisão que ninguém pode tomar por você. Se você sentiu esse fio que corta entre as palavras, comente: eu comando sem dizer nada. Lembre-se, enquanto a maioria continua dormindo, você despertou. E no próximo episódio, eu vou te revelar como aplicar isso com mulheres que parecem inalcançáveis, aquelas que rejeitaram a todos, menos os que conhecem este código. A jornada apenas começou, mas você não caminhará mais às cegas.